Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui, retratando um pouquinho da história, já que a história dessa empresa já foi contada aqui pelo canal, inclusive no final do vídeo tem ali um link de acesso ali a outro vídeo da Simproptech para você poder acompanhar toda a história da empresa. Então, se você quiser saber da onde que surgiu toda a história dela, você acompanha no outro vídeo que está no finalzinho desse nosso vídeo aqui, no linkzinho de acesso ali para vocês, né? Mas principalmente a ideia do vídeo de hoje é mais retratar como que está a situação econômica e financeira dessa empresa agora nesse ano. E a Simproptech também foi uma indicação aqui dos nossos inscritos lá do Bento Santana. Ô Bento, um prazer ter você conosco, seja muito bem-vindo e é uma honra poder lhe atender. E é uma honra poder atender a todos vocês, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negref e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E no vídeo de hoje a gente vai focar mais na interpretação das demonstrações contábeis. Como que nós fazemos toda essa demonstração contábil, o que conseguimos entender dos números apresentados pela empresa. E você pode aprender a fazer isso também. No dia 24 de fevereiro, nós vamos estar realizando mais um curso de análise de balanços online, pela plataforma Google Meet, onde nós vamos estar juntos aqui por 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, onde vou mostrar para vocês como que nós fazemos toda a captura dessas informações lá no site da CVM, no site da empresa, o planilhamento e a interpretação de todas essas demonstrações contábeis para saber o quê? Como que está a situação da empresa, como que vem sendo o desempenho da empresa. E você vai poder aprender junto conosco. E com o custo de apenas R$25, apenas R$25. Se você quiser participar, e será um prazer ter vocês conosco aqui, me manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp, e aí eu lhe encaminho a ficha de inscrição e também todas as informações que você achar necessárias para poder realizar esse curso. E será muito bom ter vocês conosco. Mas só para, antes da gente avançar sobre as demonstrações contábeis, só para você entender o que é a Simproptech. Ela é uma empresa que pertence ao grupo Cyrela. Lá no ano de 2007, ela sai de dentro da Cyrela e passa a ser uma empresa independente. Voltada para quê? Para incorporação, para administração, para locação e venda de imóveis comerciais, principalmente voltado ali para o setor de logística, escritórios comerciais e shopping centers. Então ela trabalha dentro desse segmento aqui. E aí a Simproptech no ano de 2021, até então o nome da empresa era Cyrela Commercial Properties, no ano de 2021 ela troca o nome, deixa de ser Cyrela Commercial Properties e passa a ser Simproptech, tá? E também só para poder explicar aqui, que é uma empresa que ela passou aí por momentos de euforia, principalmente no finalzinho de 2021, com dividendos altíssimos e tudo mais, é que, na verdade, o que aconteceu? Lá no final de 2021, ela vende algumas torres comerciais e aí, consequentemente, com a entrada desse dinheiro, ela faz uma distribuição generosa de dividendos para os seus acionistas, que na verdade mais parecia ali uma cisão, né? Onde a empresa se desfaz de um pedaço dela e devolve o dinheiro para os seus acionistas, né? E agora, a partir desse ano de 2022, ela passa a ter ali uma atividade mais regular, né? E aí já não tem mais esse dividendo generoso, mas tudo isso aí você vai entender através dos números. Para tanto, eu trouxe para vocês que os balanços 2019, 2020, 2021 e até setembro de 2022, e dentro de 2022 ele é separado também por trimestre para você poder entender todos os números da Simproptech. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Simproptech S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e agora de setembro do ano de 2022, já que ainda não saiu o balanço do dia 31 de dezembro. Mas vamos começar lá pelo ano de 2019. O que é a Simproptech através dos seus números? Lá em 2019 era uma empresa de 5 bilhões 311 milhões de reais, era todo ativo da empresa, tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da empresa. E grande parte desse valor aparece aqui como investimentos, que é justamente toda a participação que ela tem nos diversos imóveis que ela administra, desde a parte dos shoppings, o Shopping Plaza, o Shopping Cidade, São Paulo Shopping Cerrado e tudo mais, e também nas torres comerciais que a empresa participou da incorporação e da administração e da locação de todos esses imóveis aqui, então aparece tudo aqui como investimentos. Nessa parte de cima é o capital de giro, 1 bilhão e 4 milhões de reais.
E a empresa fecha lá 2019 com 899 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 75 milhões em contas a receber. Chegando no ano de 2020, a empresa reduz um pouquinho o seu tamanho aqui para 4 bilhões 924 milhões, e aí essa diminuição ocorre aonde? Aqui no capital de giro. Lembrando que lá no ano de 2020 foi o ano da pandemia, foi um ano muito complicado também para esse setor, até em função do distanciamento social, e aí, consequentemente, a vacância, né, de diversos imóveis comerciais. Então, o capital de giro cai para 534 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa cai para 416 milhões de reais e o contas a receber fecha em 88 milhões. Chegando em 2021, aí o ativo total é de 4 bilhões 892, praticamente uma estabilidade, só que a gente já observa o quê? Aqui, ó, uma redução nos investimentos, que justamente está o quê? A venda das torres que a empresa fez no final do ano de 2021. E com isso, o capital de giro aumenta para 920 milhões e o caixa equivalentes vai para 740 milhões de reais. E aqui uma certa estabilidade no contas a receber, que fecha com 89 milhões. Chegando agora em setembro de 2022, 4 bilhões 201 é o total do ativo da empresa, reduz aqui os investimentos, até reflexo ainda da venda das torres que a empresa fez, e aí o capital de giro aqui ele já reduz mais um pouquinho para 726 milhões, fechando o caixa com 432 milhões de reais. Aí entra a questão, mas se vendeu todos esses imóveis, não deveria ter aumentado o caixa? Sim, deveria, se não fosse a distribuição de dividendos que a empresa fez, fazendo com que toda a venda das torres da empresa entrasse no caixa e, consequentemente, saia do caixa para distribuição de dividendos. Olhando agora a parte de passivo da empresa, em 2019, ela tinha uma dívida total de 2 bilhões 148 milhões de reais, 40,5%, a maior parte da dívida aqui no longo prazo. No ano seguinte, a dívida fecha com 1 bilhão 984 milhões, 40,3%, diminui um pouquinho o peso da dívida também. No ano de 2021, a dívida pula para 2 bilhões 118 milhões de reais, 43,3% o peso dessa dívida, sendo que a maior parte sempre do longo prazo. E agora em setembro, 1 bilhão 512 milhões de reais, sendo que a dívida agora representa apenas 36% do patrimônio da empresa. Então, o que nós observamos por aqui? Já de imediato que eu posso mostrar para vocês. O ativo circulante, 726 milhões, sendo 432 milhões em dinheiro, toda a dívida de curto prazo dá 109 milhões. Quer dizer, a empresa já tem no caixa o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. O endividamento também, que vinha na faixa de 40, sobe para 43, cai para 36%. O endividamento baixo e ainda com a vantagem de ser um endividamento de longo prazo. Então, até aqui está tranquila a situação da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela Simproptec. Em 2019, a empresa fechou com faturamento de 470 milhões, em 2020, 486 milhões, em 2021, 2 bilhões 306 milhões, justamente devido à venda dos imóveis. E agora, em 9 meses do ano, o faturamento volta ao normal, 359 milhões, projetando aqui um faturamento aí de pelo menos 480 milhões. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o faturamento da empresa, ele vem aqui numa certa estabilidade, 470, 480, esse ano prevê também um faturamento de 480, e 2021 um ano totalmente atípico devido à venda dos imóveis que a empresa fez, que a gente já mencionou anteriormente. E aí os lucros da empresa, 96 milhões de lucro em 2019, 127 milhões de lucro em 2020, em 2021, 1 bilhão 404 milhões de lucro, mas isso em função do quê? Justamente da venda dos imóveis, que depois aí acabou fazendo também uma distribuição de dividendos extremamente generosa. E agora, até setembro, acumula um prejuízo de 11 milhões 484 milhões. Então, a empresa que vinha aqui numa sequência de lucros em um ano atípico em 2021, agora em 2022 vem trabalhando com prejuízo. Vamos entender esse 2022 trimestre por trimestre. E aproveito e trago aqui também trimestre por trimestre para podermos ver como que vem sendo o ano de 2022 para a Simproptec. Começando lá pelo primeiro trimestre, de 1º de janeiro até 31 de março. Quanto que a empresa faturou? 153 milhões de reais. E ao faturar 153 milhões de reais, nesse primeiro trimestre de 2022, acabou ainda fechando com prejuízo de 3 milhões e 12 mil reais.
Chegando no segundo trimestre, do dia 1º de abril até o dia 30 de junho, a empresa faturou 100 milhões de reais. E dos 100 milhões de reais, acabou fechando com prejuízo de 21 milhões de reais. Chegando agora no terceiro trimestre, que compreende o período de 1º de julho até 30 de setembro, a empresa faturou 105 milhões de reais e aí passou a ter lucro novamente 12 milhões 743. Porém, esse lucro aqui ainda não conseguiu reverter os prejuízos do primeiro e do segundo trimestre, fechando com um faturamento total, como a gente viu há pouco, de 359 milhões e um prejuízo de 11 milhões 484 mil acumulados até setembro. Então, vejam que esse ano aqui, a situação da Simproptec já não vem tão bem quanto nos exercícios anteriores que a gente havia analisado, né? Mas vamos ficar aqui na torcida para que o quarto trimestre aí ele venha com números bem mais consistentes aí para poder pelo menos reverter esse prejuízo apresentado até o momento. Mas aproveito e trago para vocês aqui também os demais indicadores relacionados às ações da Simproptec. Quanto que vale uma ação da Sim? R$ 10,16. Isso quer dizer o quê? Se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas e distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 10,16. Porém, uma ação hoje da Sim, ela é vendida na bolsa R$ 4,13. Então vejam que o valor de mercado dela está muito abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,41. Isso quer dizer o quê? As ações da Sim são vendidas com deságio de 59%. Lucro por ação, R$ 8,06. É o que vai aparecer em todos os sites que você vai pesquisar, vai aparecer um lucro por ação de R$ 8,06. Porém, esse lucro, como ele é baseado nos últimos 12 meses, ele pega ainda aquele resultado anormal, né, lá do último trimestre do ano de 2021. Então, ao fechar agora 2022, esse número aqui com certeza não irá se repetir. Até por quê? Porque a empresa vem tendo prejuízo até o mês de setembro. A rentabilidade da ação, que também aparece ali com 195%, também ela vem contaminada lá com aquele resultado da venda dos imóveis lá que geraram aquele lucro. Porém, ao fechar o ano de 2022, esse número aqui também não irá se confirmar. Dividendos por ação. Dividendos por ação no ano de 2022, a Sim distribuiu apenas 52 centavos por ação. Já baseado no ano de 2021, que foi aquele dividendo generoso de R$ 8,25, que também não irá mais se repetir, a não ser que a empresa continue vendendo imóveis. Relação PIL 0,51, quer dizer, em meio ano você tem o retorno do investimento. Porém, isso era com base nos números lá do ano de 2021. Então, portanto, ao olhar esses números aqui, nós temos que ter uma certa cautela, né, para poder afirmar que é um investimento maravilhoso ou não. Free float, 39,21%, quer dizer, 39% das ações da Sim estão sendo negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos seus controladores. E o tag along da empresa de 100%. Isso quer dizer que se assim fosse vendida, o pagamento aos minoritários seria igual ao pagamento dos majoritários. Então, existe aqui uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento do acionista majoritário. Aproveito e trago para vocês também esse gráfico aqui extraído lá do Google, com os últimos 5 anos do valor das ações da Sim. Pegando lá, no comecinho do gráfico, no ano de 2018, as ações da Sim eram vendidas a R$ 10,20. E durante o ano de 2018, ela foi apresentando uma queda constante e gradual ali até o ano de 2019, chegando a uma cotação de R$ 8,70 no comecinho de 2019. Aí, durante o ano de 2019, a empresa teve ali uma recuperação no valor de suas ações, culminando até, chegando a bater lá o topo, que você vai ver o ponto mais alto do gráfico lá, na faixa de R$ 26 uma ação da Sim. E isso foi lá no comecinho de 2020. Aí vem a pandemia, as ações despencam novamente, elas voltam lá para a faixa praticamente de R$ 8,90, R$ 10 aproximadamente, logo no início da pandemia. Aí, passando a pandemia, ali aquela fase inicial da pandemia, as ações ali, elas esboçam uma reação, mas continuam ali numa tendência de queda e chega até o ano de 2021 com uma cotação na faixa de R$ 10.
Chegando no final de 2021, quando é anunciada a venda das torres, quando é anunciado que a empresa terá um lucro fantástico, as ações elas dispararam, né? Daí ela tem aquele pico que você está vendo ali, onde ela chega a bater em R$ 16,80 até o momento da distribuição dos dividendos. Quando é feita a distribuição dos dividendos, aí as ações elas já caem novamente. Elas passam ali a trabalhar na faixa de R$ 6,70 e vão caindo ali até R$ 4,12, isso ainda na metade de 2022, e desde então ela vem numa estabilidade ali entre 4 e 4,50, culminando agora com uma cotação no último dia 3 de fevereiro na faixa de R$ 4,13. Então por aqui você vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Simproptech. Tá, então, mais uma empresa analisada, Simproptech SA, numa sugestão do meu amigo Bento Santana. Espero ter correspondido às suas expectativas, Bento. E agora você já entendeu, né? Todo mundo aí já entendeu o que vem acontecendo com a Simproptech. E todas essas informações aqui, tudo esse trabalho aqui do canal Silas Engel, a gente recebe também o apoio lá do pessoal da Infocerta Informática, lá de Chapecó, uma empresa especializada em manutenção de equipamentos informáticos. Inclusive, você pode utilizar os serviços da Infocerta de forma remota, não precisa levar o equipamento numa assistência técnica de forma remota. Eles fazem todo o diagnóstico da sua máquina para deixar a sua máquina redondinha, deixar a sua máquina bonitinha do jeito que você merece. Também quem apoia o canal aqui é o pessoal da Intermedia Networks de São Paulo, que é uma distribuidora oficial da Microsoft aqui no Brasil. Então todos os softwares da Microsoft que você precisar para sua máquina, também entre em contato com a Intermedia, que você vai ter lá um preço muito camarada, um custo muito baixo e aí um atendimento também maravilhoso, dado lá pelo Luiz Burato e por toda a sua equipe. E a ideia, então, justamente das informações aqui do canal Silas Engel é fazer com que vocês possam entender o que vem acontecendo com as empresas, como que está a situação de uma empresa, para quê? Para na hora de fazer investimentos em ações, saber o que você está fazendo de forma consciente, de forma segura, sabendo os riscos que estamos correndo dentro das nossas aplicações, bem como também avaliando as possibilidades de retorno que podemos ter comprando ações dessa empresa. Porque a ideia é o que é? É construir um patrimônio. E construir esse patrimônio para chegar lá na frente e poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.